Fala, moçada, vamos finalizar esse tópico sobre Rússia? Já trabalhamos um pouquinho aí, sobre a SEI, formação da SEI, já falamos um pouquinho sobre o território russo, suas características naturais, suas características populacionais, seus conflitos ou possíveis conflitos internos, movimentos separatistas. A aula de hoje, pessoal, a gente vai dar um foco aí um pouquinho maior às suas questões econômicas e, por consequência, geopolíticas. Essa é a palavra-chave, galera, geopolítica, certo? Quando nós falamos de Rússia, pessoal, nós temos que entender uma coisa. É um país que, para efeito de classificação, hoje ele é considerado um país emergente. O que significa isso? Apesar de todo aquele retrospecto de ter sido uma potência durante a segunda metade do século XX, enquanto União Soviética, hoje, para efeito de classificação, a Rússia é um país subdesenvolvido, mas que está emergente, ou seja, em desenvolvimento, certo? Por quê? Porque está buscando aí uma melhora no seu sistema, no seu processo de industrialização e, consequentemente, aí uma distribuição melhor aí dessa renda, né, gerada, certo? Ok? Só que a Rússia, pessoal, é um país que hoje depende muito da venda de suas commodities. O que é isso? Quando nós falamos em commodities lá no começo do ano, pessoal, nós vimos que são produtos do setor primário, né? Produtos ali obtidos diretamente da natureza, mas negociados com o mundo todo. No caso da Rússia, não tem a ver com agricultura e pecuária, não, pessoal. No caso da Rússia, nós estamos falando de dois recursos energéticos, tá? Gás natural e petróleo, pessoal, certo? A Rússia, galera, ela tem como se diz, uma produção de petróleo e de gás natural muito grande, tá? Ela é uma grande fornecedora desses itens para o mundo todo. No caso desse mapa que vocês estão vendo aí, pessoal, a gente pode observar algumas manchas mais escuras aí, que são as jazidas de carvão, que também são recursos aí que a Rússia usufrui, tá? Mas nós temos aí um grande destaque para essas áreas petrolíferas. Dá uma olhadinha aí, pessoal. E, curiosamente, a Rússia aproveita os seus recursos da melhor maneira possível, né? Porque a partir do momento que tem bastante gás, tem bastante petróleo, tem bastante carvão, eles dão ali uma prioridade muito grande às chamadas termoelétricas, né? Ou utilização da termoeletricidade, que é o último símbolo que vocês estão vendo na parte de baixo do mapa aí, estão vendo? Certo? Pois bem, talvez uma dúvida que surja, pessoal, a hora que bateu o olho nesse mapa na apostila é, o que é Baku? Pessoal, esse termo Baku é o nome da capital de um país que formava a União Soviética, chamado Azerbaijão, certo? E próximo à capital do Azerbaijão, ou seja, essa cidade de Baku, é onde foi efetuada a primeira área de extração de petróleo da antiga União Soviética, tá? Então, todas as grandes áreas, todas as grandes jazidas que surgiram depois, que foram descobertas depois, receberam a mesma nomenclatura. Então, primeiro Baku, segundo Baku, terceiro Baku e quarto Baku, como vocês podem observar nesse mapa que está aí ao lado, certo? Então, a Rússia, pessoal, ela depende muito, sim, do seu setor de extrativismo mineral. Só para a sobrevivência dela? Não, pessoal. Esses recursos também são muito importantes para muitos países europeus. Tem muitos países... Olha o lance da geopolítica, pessoal. A Europa, ela depende muito dos recursos energéticos russos. Tá? Só para vocês terem uma ideia. O principal parceiro comercial da Rússia é a sua antiga inimiga, a Alemanha, certo? Só para lembrar vocês, pessoal, a Alemanha é a cabeça da União Europeia, é o país mais desenvolvido da União Europeia, certo? É realmente o coração, o cérebro econômico aí da União Europeia. E a Alemanha depende da Rússia para geração de energia, só para vocês terem uma ideia, certo? Então esse gás russo, ele também é transportado, além da Alemanha, para outros países também do continente europeu. E para complicar um pouquinho mais essa dinâmica geopolítica, pessoal, esse gás ele é transportado via gasoduto, ou seja, subterrâneo. E esses gasodutos passam pela Ucrânia, que vocês vão ver o mapa depois na apostila aí, vocês vão perceber que a Ucrânia ela é estratégica, cara. Ela está cravada ali entre a Europa e a Rússia, certo? E a Ucrânia não está com boas relações políticas com a Rússia. Então aí vocês veem o tamanho do pepino, pessoal, o tamanho da dor de cabeça, certo? Então, Europa dependente
desses recursos energéticos russos, a Alemanha, principal fornecedora, e esses gasodutos ainda passam pela Ucrânia, que no momento não tem boas relações políticas com a Rússia. Olha o tamanho da confusão, tá, pessoal? Vai acompanhando, certo? Agora, quanto à agricultura, pessoal, já adiantei com vocês um pouquinho, tá? O território russo ele é muito grande, mas ele é muito limitado, assim como acontece com o Canadá, né? A limitação qual que é? Fator natural, frio, limitação climática, pessoal, certo? Isso torna a Rússia um importador de alimentos, ou seja, ela depende de importação, ela depende da compra de alimentos de outros países para poder manter a sua população. Por quê? Porque praticamente 80% do seu território você não tem como aproveitar para muita coisa, tá? São improdutivos aí do ponto de vista agrícola, certo, pessoal? A única região que você vai ter uma produção agrícola na Rússia é na porção europeia dela, mais ao sul, tá? Onde eles conseguem plantar um pouquinho de girassol, aveia, cevada e trigo. Vamos lembrar, pessoal, que quando a Rússia ainda formava a União Soviética, era muito comum as propriedades coletivas, certo? Que eram denominadas ali de kolkhozes, assim como tinham fazendas também que pertenciam diretamente ao Estado e eram ali cuidadas por algumas famílias, né, que recebiam o nome aí de sovkhozes. Então, tanto os kolkhozes como os sovkhozes representam muito bem a antiga agricultura coletiva que havia no território soviético, certo? Ok? Nós sabemos que hoje a propriedade ela é privada na Rússia, tá, pessoal? Já não existem mais aí esses tipos de propriedades coletivas, tá? Mas só para lembrar vocês aí que pode ser que apareça em alguma questão aí, vocês têm que lembrar, ok? Certo? Agora dá uma olhadinha nesse mapa, pessoal. Esse mapa aí é o mapa de recursos minerais da ex-União Soviética, ou seja, tá pegando aí toda a vizinhança, né? Tá pegando o Cáucaso, tá pegando a Ásia Central, tá pegando a Ucrânia. Dá uma olhadinha, pessoal. Território rico, né? Em recursos minerais, certo? Esses territórios ricos em recursos minerais, vão perceber que estão mais ali para o lado europeu, certo? Isso favoreceu o surgimento, pessoal, no século passado ainda da indústria russa. Isso aconteceu durante a chamada Era Stalin. Vamos lembrar, pessoal, que em 1917 nós tivemos a Revolução Soviética, a Revolução Socialista, tá? Na Rússia. Só que a União Soviética, ela só realmente é criada 5 anos depois, em 1922. E é nesse primeiro momento, durante o governo de Joseph Stalin, um ditador brutal, né, pessoal? Governou ali a União Soviética com mãos de ferro durante 3 décadas, anexou um monte de país vizinho. Foi ele realmente que formou praticamente a União Soviética, né? Foi durante o governo dele que nós tivemos ali um surto industrial na antiga União Soviética, tá, pessoal? Mas nós sabemos também que a história comprova pra gente, pessoal, que não foi bem investido aí esse investimento industrial na Rússia, tá? O que inicialmente foi um surto considerável, depois começou a ficar obsoleto, porque o sistema socialista não permitia competição, não permitia concorrência, não permitia inovação, não favorecia, né, uma inovação contínua. O socialismo começou a ficar para trás do capitalismo, a indústria socialista começou a ficar para trás da indústria capitalista, né, pessoal? E o que restou hoje? O que resta hoje, pessoal, é uma herança desse período socialista. Indústrias sucateadas, por quê? Porque deram muita prioridade ali ao setor bélico, tá? Ao setor de guerra, armamentos. Então o setor ali de bens de produção, de bens de consumo acabou ficando muito obsoleto, então as indústrias russas são antiquadas, logo tem ali uma baixa produtividade, uma baixa eficiência, tá, pessoal? Então hoje a industrialização russa, ela tá, digamos assim, voltando a engatinhar novamente, certo? Tudo bem que recebeu uma herança considerável da União Soviética, mas uma herança aí, como vocês estão vendo, não tão efetiva, ok? Certo? Destaques nesse mapa, pessoal. Dá uma olhada. Essas áreas que eu destaquei para vocês são áreas de siderurgia. Se vocês perceberem, sempre tem ali um pouquinho de carvão do lado, tá? Tem gás natural do lado. Destaque dessas áreas aí, pessoal, são áreas próximas ao Rio Volga, próximas ali aos Montes Urais, ponte ali ao Kuzbas, tá? Que seria essa área, como eu falei para vocês, que tem essa incidência de ferro e de carvão mineral. Então você tem aí tanto matéria-prima para produção como matéria-prima energética. Então as principais áreas industriais da Rússia estão circuncidadas aí por áreas de ocorrência de recursos minerais importantes, de recursos energéticos também importantes para essa industrialização, certo?
Um pouquinho mais ao norte ali, pessoal, nós temos São Petersburgo, né, na porção europeia. São Petersburgo, pessoal, se destaca bastante pela indústria de madeira, né, de papel, celulose, tá? Nós temos que lembrar que essa região da Rússia é uma região onde nós encontramos a chamada taiga, que é aquela floresta de coníferas, pessoal. Então, a extração de madeira é uma atividade muito importante nessa região, assim como acontece com o Canadá, que está ali na mesma latitude, certo? Então, São Petersburgo, a gente pode destacar aí a produção de papel e celulose, ok? Agora, quando nós falamos em Rússia, pessoal, uma coisa que chama muita atenção são os seus aspectos políticos. Por quê? Vamos respirar fundo, pessoal. Primeiro, porque na segunda metade do século passado, a Rússia compunha um país chamado União Soviética e era uma das duas potências do globo. Lembra lá da chamada ordem bipolar, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, certo? Ou seja, pessoal, quando nós falamos hoje em Rússia, atualmente, nós falamos em um país que ainda hoje é a segunda maior potência militar do mundo. Isso é uma herança direta da União Soviética, tá? Por quê? Porque investiram demais em armas, investiram demais em armamentos bélicos, em exército, e essa tradição continua até hoje, tá? Então, ainda hoje, segunda maior potência militar do mundo. Só que é um país que, ao contrário, pessoal, da União Soviética do século passado, perdeu muita influência na política mundial. Porque passou por um processo de transição, né, pessoal? Adotava um modelo econômico, que era o socialismo, queria implantar ali o socialismo em vários países do mundo, era um projeto mundial, só que não deu certo, se provou ineficiente, então teve que arcar aí com o peso de uma derrota, né? Tanto é que a União Soviética nem existe mais hoje. Consequentemente, a Rússia, pessoal, ela perdeu muito dessa influência política mundial. Mas, no começo desse século, chega aí ao poder esse meninão, Vladimir Putin, pessoal. Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar dele. Ouviram, né? Bonitão o menino, né, pessoal? Pois bem, brincadeiras à parte, pessoal, o Vladimir Putin ele está de maneira direta ou indireta no poder na Rússia desde o início dos anos 2000. E detalhe, tá? Eu estou gravando essa aula hoje aqui, ó, no dia 10 de julho. Nessa mesma semana, o Vladimir Putin conseguiu uma alteração na lei em que ele pode tentar ainda concorrer à presidência da Rússia até o ano de 2036, meu. Se esse cara estiver vivo, ele pode se perpetuar ali por quase 40 anos no poder na Rússia, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? E o Vladimir Putin, pessoal, ele é um ex-espião da KGB, que é a polícia secreta, era a polícia secreta da União Soviética. Então, é um cara todo estrategista, ele é um cara que tem uma visão ali macro muito grande, tá, pessoal? É dele a concepção que o autor destaca na apostila da chamada política do exterior próximo. O que é isso? O Putin, desde que ele chegou no poder, pessoal, lá na década de 2000, no comecinho da década passada, ele tinha aquela concepção que a Rússia ela deveria retomar parte da sua influência política mundial, porque ela é sim uma potência ainda, mesmo tendo passado aí por algumas dificuldades, certo? Então essa política do exterior, desculpa, essa política do exterior próximo, ela quer o quê? O que o Putin pretende com isso? A retomada da influência política e militar, a começar das imediações, tá? A começar ali, ó, do entorno da União Soviética, que hoje não é mais soviética, que hoje é Rússia, né, pessoal? Então, ó, aqueles países que compunham a União Soviética, o Vladimir Putin quer que eles fiquem girando ao entorno da Rússia, quer que a Rússia realmente seja uma influência ali na sua área geográfica, tá? É por isso que vocês observam aí esse desenho que o autor coloca aqui embaixo desse tanque, né? O tanque por si só já representa o bélico, né, pessoal? A guerra, a força, tá? E nós sabemos que a Rússia hoje realmente ela é uma potência militar, então ela tem poderio militar e ela tem um poderio político nesse entorno onde ela está localizada, certo? Só que essa política do exterior próximo, pessoal, do Vladimir Putin, vem também se expandindo para outras áreas do globo, tá? Principalmente se pensarmos em três questões, a questão do Ártico, da Crimeia e a questão síria. Vou falar resumidamente, tá, pessoal? Porque em outros momentos, em outras aulas, nós vamos trabalhar de maneira mais detalhada isso. Só do Ártico que eu gostaria de elucidar com vocês. Por quê, pessoal? Essa região do Polo Norte, ela é uma região muito propícia aí a petróleo, certo?
E alguns países que têm terras ali muito próximas aí dessas altas latitudes, como é o caso da Noruega, da Dinamarca, do Canadá, dos Estados Unidos e a própria Rússia, eles podem explorar algumas áreas nessa região, só que a Rússia está reivindicando uma área maior, como vocês podem observar nesse mapa aí, ó, na cor vermelha, tá? É uma reivindicação. Só que é aquela reivindicação, tipo, é minha, né? É uma reivindicação, pessoal, num tom um pouco mais grave, tá? É uma demonstração de poder da Rússia. Por enquanto, ela não pode ainda ter soberania sobre esse território, mas ela já reclamou oficialmente. E só reclama quem tem força para reclamar, né, pessoal? Porque quem não tem fica bem quietinho, né? Quem pode manda, quem não pode tem que ter juízo para obedecer. A Rússia está buscando mandar, certo? Questão da Crimeia, pessoal, nós vamos trabalhar na próxima aula sobre a Ucrânia, mas a Rússia já anexou um pedaço de terra da Ucrânia, tá? Isso mostra o quê? Também essa força da Rússia atual, certo? E a questão síria, nós vamos trabalhar nas próximas apostilas, pessoal, mas basicamente a Síria é um país do Oriente Médio que passou pelo processo da Primavera Árabe, tá? Foi um movimento laico ali que vários povos ali da África e do Oriente Médio buscaram sair às ruas para pedir a saída dos seus governantes, já muitas vezes de 10, 20, 30 anos, fim desses governos obsoletos, fim da corrupção, tá? E a Síria passou pela Primavera Árabe, a população saiu às ruas, e desde o começo dessa década, pessoal, eles exigem a saída do ditador Bashar al-Assad. Os Estados Unidos também apoiam a saída do Bashar al-Assad, assim como a população, né? Mas a Rússia foi pelo lado contrário, pessoal. A Rússia apoia a permanência do Bashar al-Assad. Mas por quê? Porque o Bashar al-Assad é um meninão super bacana e super legal? Não. Mas porque a Turquia apoia o Bashar al-Assad. Cara, quer dizer então que a Rússia apoia a Turquia porque a Turquia apoia o Bashar al-Assad? Não, pessoal, ao contrário. Tá? A Turquia apoia o Bashar al-Assad, da Síria. Só que a Rússia, para dar apoio para a Turquia, também apoia a permanência do Bashar al-Assad. Aí você fala, mas por que a Rússia quer apoiar a Turquia? Porque a Rússia, pessoal, tem um projeto aí geopolítico energético de interligar os territórios da própria Rússia com a Turquia, tá? Por meio aí de gasodutos, tá? Então, olha como que o Putin já está pensando um pouco mais para frente, né? Tem que conseguir o apoio da Turquia para poder finalizar esse projeto energético. Isso se chama estratégia. A estratégia, pessoal, é um dos principais preceitos aí do Putin, tá? Ele é um cara muito estrategista, pessoal. A Rússia, sob seu governo, é quase que um sistema ditatorial. Tanto é que o cara vem se perpetuando no poder há 2 décadas e quer ficar mais 2, tá? Mas ele é um cara extremamente estratégico. E a maior prova é isso aqui, ó. Em 2014, eles formaram a chamada União Econômica Euroasiática. É um mini bloco econômico, tá? Dentro da própria CEI, tá? Só que além de ser um bloco econômico, eles também têm um tratado de segurança coletiva. Ou seja, invadir um é uma afronta para qualquer um dos outros. Então eles agem juntos militarmente. Rússia, Bielorrússia, que é quase na divisa com a Europa, a Armênia, que fica no Cáucaso, e o Cazaquistão e o Quirguistão, que ficam na Ásia Central. Detalhe, pessoal, toda essa turma aí já formaram a União Soviética no século passado, certo? E agora, mais do que economicamente, eles se juntaram militarmente. Isso significa que se invadir um, mexeu com todos, certo? Isso mostra aí um pouquinho mais aí da estratégia, né? Esse poder de estratégia que o Vladimir Putin tem, certo? Beleza, pessoal? Espero ter podido ajudar vocês aí, tá? Fico à disposição pelo chat, finalizamos aí o tópico sobre Rússia agora, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de Ucrânia, sobre outras repúblicas também que formaram a Rússia, mas isso daí, assunto para a próxima aula, belezinha? Abração para vocês, até a próxima.